Deus, bom dia. Glória a Deus, bom dia para você que está aí na sua casa. Já acordou? Está sentado? Está em pé? Glória a Deus. Se estiver sentado, fique em pé nesse momento, assim, sabe? Para se espreguiçar, para o seu corpo acordar. Eu não sei se você tomou café. Se não tomou, pega um copo d'água, bebe, sabe, para dentro, para os seus órgãos todos acordar nesse momento. Para que nesse período da manhã, de Santa Ceia, de Dia das Mães, a sua primeira entrega seja para o seu Deus. A sua primeira entrega seja para o Espírito Santo, para Jesus, para o seu Pai. Sabe? O seu primeiro bom dia possa ser para Ele. O seu primeiro respirar possa ser para Ele. O seu sorriso, eu não sei como você está, se está com bom humor ou não. Alguns acordam mal-humorados de manhã. Mas pense, cara, tu está vivo. Isso é algo extraordinário. Isso nós devemos gratidão ao nosso Pai. Se entregue por completo. Sabe, os que estão aqui, você não precisa ficar online. Os que estão aqui, entregue o seu momento completamente a Deus. Pense que esse é um momento sério que nós temos de entrega total. Não estamos aqui porque tem que estar, estamos aqui porque buscamos um relacionamento com o Pai. Se entregue por completo. Amamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu começo esse culto agradecendo a Ti pela nossa vida, pelo nosso ar. Eu agradeço a Ti pelas mães, Senhor. Eu sei que todos os dias é dia delas, mas agradecemos por cada uma que está online agora, por cada uma que talvez esteja sozinha, sem o seu filho do lado. Que ele saiba que esse é o melhor momento, Pai, porque ele está vivo, ele está respirando, ela está respirando. Senhor, que venhamos entender um período para Te adorar constantemente, em sabedoria e amor. Eu agradeço a Ti por cada um presente neste ambiente. Eu Te agradeço por essa família que nós temos aqui no altar. Eu agradeço a Ti, Deus, pela união que o Senhor nos dá, mesmo em tempos de guerra, mesmo quando parece que está tudo acabado. O Senhor vem com o Seu infinito amor e nos restaura e nos levanta e nos ensina a conviver um com os outros. Nos ensine, Espírito Santo de Deus, nos ensine, Jesus, a Tua união, a união da Trindade. Nos ensine a viver em união contigo, nos ensine a viver em união um com os outros, mesmo à distância. Obrigada por essa manhã, obrigada pelas mães, obrigada pela comunhão que iremos ter daqui a pouco com a ceia. Toda honra e glória seja dada a Ti. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego, o meu fôlego, Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Pai, eu amo Tua presença. E o Teu sorriso é vida. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Desejamos ver a Tua glória nessa manhã. Espírito Santo, desejamos a Tua presença invadindo este lugar. Desejamos mais de Ti. Não há outro como Tu. Pai, amamos, amamos. Pai, eu amo Tua presença.
vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mais de ti, mais e mais de ti. Perdoe, Senhor, a nossa ignorância. Permita que nos aprofundemos em ti. Permita-nos nos envolver completamente em ti. Restaure o amor, ó Pai. Restaure o amor, fortifica em tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por esse amor ousado. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por esse amor ousado, violento, avassalador. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tudo tem sido
Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Transluz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Santo, 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 santo. Não há outro como tu, Jesus. 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 Toda honra e glória seja dada ao nosso Pai. Toda honra e glória seja dada a Ti em todo tempo e fora de tempo. Santo, santo, santo Tu és. Glória a Deus. Se você estiver aí na sua casa, aplauda o Senhor neste momento. E se você estiver em um lugar que você pode gritar, então grita aí dentro da sua casa. Sabe, quem mora dentro de apartamento não pode, senão vai tomar uma multa. Mas exalte com tudo que você tiver de excelência, tudo que você tiver nas mãos. Glória a Deus, santo, 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 santo. Oh, santo, santo, santo. Toda honra e glória seja dada a Ti, Jesus. Todo louvor e adoração. Bom dia, paz a todos. Antes de falar qualquer coisa, gostaria de pedir que você feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por ter demonstrado tão ousado amor para conosco, Senhor. Realmente nós sabemos, nós entendemos que não merecemos tamanho amor, Senhor Deus. Que não merecemos tamanho sacrifício, Senhor Jesus. E por isso estamos aqui, Senhor, nesta manhã para Te adorar, para Te engrandecer,
para sacrificar a nossa vida, um pouquinho que seja, para poder ouvir a Tua palavra, para quebrantar o nosso coração, Senhor, porque precisamos nos colocar na Tua presença com o coração quebrantado, Senhor, e assim o Senhor, para que o Senhor possa mudar a nossa vida, o nosso interior, a nossa alma, Senhor, para que o Teu Espírito Santo realmente faça a sua obra de restauração, de transformação, de cura, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, realmente precisamos muito da Tua misericórdia, Pai. E estamos aqui, Senhor, reconhecendo isso e declarando, ó Pai, a nossa dependência total a Ti, Espírito Santo. A nossa dependência total à Sua ação, ao Teu agir, à Tua obra, aquilo que o Senhor quer fazer, primeiramente em nós, Pai, e depois por nós. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos, Te engrandecemos, Te exaltamos, Pai. Como é bom, Senhor, poder Te adorar, Te engrandecer, logo pela manhã. Como é bom a gente, Senhor, mudar as nossas rotinas, Pai. Na verdade, transformar a nossa rotina terrena, a nossa rotina carnal, numa rotina espiritual, Senhor. Que em primeiro lugar, Senhor, preza em Te engrandecer e Te adorar, logo no início da nossa existência, logo no primeiro respirar do nosso dia, Pai. Te adorar, Te engrandecer por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Obrigado a Deus. Nós Te louvamos, Te engrandecemos pela Tua palavra, Senhor, que está à disposição daqueles que te buscam, pois a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que buscam sabedoria pedem a Ti, o Senhor assim vai dar, assim vai revelar, e queremos, Senhor, entender o que o Senhor tem para nos orientar, para nos direcionar, Pai, como um Pai amado que quer direcionar os seus filhos. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te engrandecemos, em nome de Jesus, pela Tua palavra e pela Tua presença aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Pode sentar quem está em pé. Se você está em pé aí na sua casa, pode sentar também. A Isamara pediu para levantar, só que eu não sei se ela pediu para sentar, né? Tá tudo bem aí? Estou vendo uma conferência aí, tá tudo já? Tudo beleza? Não, Pedro falou que não está. O que não está entrando? Então vê se é o Wi-Fi aí, se é a rede que está conectada, Pedro. Mas mesmo assim a gente está seguindo o culto aqui, que está sendo gravado. E também tem o Instagram. Graças a Deus pela sua vida, Eduardo. Se não fosse você, né, não estaríamos conectados. Vê se está conectado à rede. Às vezes é isso. Amém. Bom, aqui eu tirei minha máscara, baguncei meu penteado. A gente tem que fazer assim, né? E eu não consigo usar a máscara com o óculos, e o meu óculos sumiu. Cadê meu óculos? Está aqui, achei. Idade. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Estamos num domingo especial, todo domingo é especial, né? Mas hoje muito mais. Santa Ceia, Dia das Mães, parabéns às mães. Da nossa igreja, das nossas casas, vocês sejam abençoados por Deus, amém? Também o mês de maio que estamos fazendo a campanha Famílias da Fé, né? Famílias da Fé foi um propósito de Deus, uma estratégia de Deus que foi dada inicialmente à pastora Nivalda, né, esposa do pastor Marcos, nosso superintendente, e que eles têm feito isso lá na igreja do Itaim Paulista,
Isso tem se espalhado nas igrejas da região. E uma estratégia espiritual. Toda campanha que podemos fazer, eu defino campanha, não aqueles períodos que a gente se reúne para pedir bênção a Deus, bênçãos, né? Aí eu vou fazer uma campanha para conseguir uma bênção especial do Senhor, ou para alcançar um milagre. Eu não penso assim. Eu não penso uma campanha como se fosse algo que você tem que fazer como rotina durante um determinado tempo, por exemplo, um mês de campanha, ou 7 semanas de campanha, 7 sábados, 7 domingos, como talvez algumas igrejas ainda estão fazendo. Estamos conectados agora, de verdade, para o Facebook, para o pessoal que está aí no Facebook, que estava sem conexão. Bom dia, paz a você. Graças a Deus conseguimos entrar. Amém. Então olha só, campanha, como eu estava dizendo, eu não vejo uma campanha como um período que a gente tem que obedecer lá, um período de tempo, para alcançar uma bênção de Deus, ou algumas bênçãos de Deus. Eu vejo uma campanha como se fosse um propósito especial para um aprendizado específico. Algo que a gente precisa separar, um tempo que a gente precisa separar para aprender especificamente sobre algum tema, sobre algum assunto. E através desse aprendizado na palavra de Deus, e através da nossa prontidão em aprender e também em colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, Deus automaticamente nos abençoa, né? Então, não sei se ainda existem igrejas que faz isso, né? Que faz uma campanha, as 7 semanas de libertação, campanha de libertação, e aquele período só fala sobre libertação, e a pessoa busca a libertação. Então o foco, na verdade, não é o Deus que pode abençoar, ou o Deus que pode libertar. O foco, na verdade, é aquilo que Deus vai oferecer. Então, às vezes, algumas campanhas, quando elas não são feitas de uma maneira inteligente, sábia, a pessoa busca, na verdade, o resultado, e não busca aquele que pode dar o resultado, que é Deus, né? Busca as bênçãos de Deus, mas não busca o Deus das bênçãos, né? E a campanha Famílias da Fé, com esse perfil que nós pensamos, tem esse objetivo de falar sobre as famílias, qual que é o propósito de Deus para as famílias, como gerar o propósito de Deus para as nossas famílias e para outras que está à nossa volta, e assim pedir o favor de Deus para que a gente alcance esse objetivo. E pensando sobre isso, sobre o tema Famílias da Fé, eu estou lendo um livro chamado, agora não sei se eu vou falar o título certo do livro, mas é simples, Cristianismo Simples e Puro. Simples e puro, isso. Foi você que me deu? Obrigado, está sendo ótimo. Então, ele fala muito sobre regras morais, sobre moralismo, que as pessoas até obedecem, até seguem, mas sem entender muito bem sobre como que funciona esse padrão moral que a sociedade tem que seguir. Porque imagina só, se todos não vivessem, não se preocupassem com esse padrão moral, o que ia acontecer com a sociedade? Ela ia se desmantelar. A gente percebe que muitas pessoas não conseguem viver num padrão moral certo, de retidão, de integridade, de sinceridade, de honestidade. Tem muitas pessoas que não conseguem seguir esse padrão e provocam prejuízos para a sociedade. Vou citar, por exemplo, um político corrupto. O quanto que um político corrupto pode provocar de malefícios para a sociedade. Ou um assaltante que seja, ou qualquer pessoa que foge desse padrão de moralidade social. E a moralidade social está muito ligada à moralidade cristã, né? Agora, eu lendo esse livro,
eu comecei, o livro pede isso, né? Ele pede para a gente refletir sobre essa questão. O que a moralidade social, por exemplo, ou a moralidade emocional, emotiva, tem a ver com moralidade cristã? Será que a Bíblia é um livro de regras? Será que a Bíblia é um livro que a gente tem que seguir como se fosse um manual de instrução, pura e simplesmente, como se a gente fosse seguir aquelas regras, e se a gente seguisse essas regras, não tem erro, a gente nunca vai desviar do padrão certo, a gente nunca vai errar? Então, a questão toda é que se nós não entendermos, primeiro, que temos que ter intimidade com Jesus Cristo, e que devemos ter intimidade com Deus, ainda que a gente consiga seguir algumas regras, por causa da nossa moral, né? Por causa daquilo que a gente pensa, eu tenho que fazer isso que é certo, eu não posso fazer aquilo que é errado. Então, ainda que a gente saiba o certo, distinguir o certo do errado, e a gente consiga seguir esse padrão, mesmo que a gente faça isso, se nós não tivermos intimidade com Deus que nos criou, que nos amou, isso não serve de muito proveito, não traz muito proveito. E aí eu peguei esse texto em Colossenses, que eu pedi para você abrir, que o apóstolo Paulo, em muitas situações, em muitas epístolas que ele escreveu, ele traz alguns padrões morais que as pessoas que seguem a Deus precisam cumprir, precisam seguir. E aqui no capítulo 3, versículo 5 em diante, diz assim: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, só para dar uma parada aqui, ele já começa a dizer aqui que a gente precisa se preocupar, tomar cuidado com algumas coisas que é comum do homem, do antigo homem, do velho homem. Quando a pessoa, né, cada um, ela se entrega para Deus, ela consegue entender que a vida que ela estava vivendo não era uma vida tão certa assim, existia inclinações para o mal, inclinações carnais, como diz aqui o texto, imoralidade, malícia, impureza, coisas do tipo que o velho homem fazia, era hábito desse velho homem fazer tais coisas. E quando a pessoa se entrega para Deus, ele se vê confrontado com a santidade de Deus. Espera aí, Deus, ele é santo, e se eu quero ser filho de Deus, se eu quero me entregar a um Deus santo, então eu preciso mudar essas coisas. Eu não posso fazer estas coisas que eu estou fazendo agora, eu tenho que parar de fazer. Então, esse deveria ser o pensamento de toda pessoa que se entrega a Deus. Ela é confrontada pela santidade de Deus, e a vida de pecado que ela tem, ela começa a deixar para trás. Por quê? Porque se ela quer se entregar a Deus, é porque ela ama a Deus, ela quer que a santidade de Deus possa o transformar. E aí no versículo 6, diz aqui, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, os filhos da desobediência são o quê? São aqueles filhos que não conseguem obedecer a Deus, aquelas pessoas que ainda não se entregaram a Deus, não entenderam que a obediência a Deus é o melhor caminho. E essa ira que diz aqui, as pessoas falam, Deus vai se irar, vai se irar contra essas pessoas que não conseguem obedecê-lo, e por isso a pandemia do coronavírus aí começa a colocar, a doença, não só do coronavírus, e tantas outras, dizendo que é a ira de Deus. Esta ira de Deus, amados,
nada mais é do que quando Jesus voltar, o grande dia que Jesus voltar, aí não vai ter mais jeito. A gente ainda tem tempo para consertar as coisas. A gente ainda tem tempo para resolver as nossas dificuldades espirituais, as nossas mazelas espirituais. Nós ainda temos tempo, mas daqui a pouco vai chegar o grande dia de Deus. E aí a ira de Deus, na verdade, é o que? É a volta de Jesus, onde tudo vai se acabar, onde não tem mais jeito. Jesus voltando, as coisas, né, o final dos tempos já está próximo. Jesus já está próximo, aí a vinda dele já está próxima. E quando chegar esse grande dia, é o que diz aqui como sendo a ira de Deus. Versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas, né? Aquelas desobediências, aquelas práticas. Antes vocês viviam, agora a ideia é que não se viva mais nessas práticas. Versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, vos vestistes do novo, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Até aqui, até o versículo 10. Então, o apóstolo Paulo está dando aqui um parecer para a pessoa que entende que é uma nova criatura, né? Que vive aquele texto, aquele versículo que ele mesmo escreveu, né? Que quando você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo. Então, se tudo se faz novo, aquelas práticas antigas, elas não podem acontecer mais. Elas não devem acontecer mais. Ah, pastor, mas por que às vezes eu cometo as mesmas práticas? Por que às vezes eu cometo aqueles pecados antigos? Por que às vezes eu minto? Porque é o velho homem que quer tomar o espaço que não deveria tomar mais, né? É a velha criatura que quer ocupar um lugar que não deveria mais ocupar. E aí a gente vive, né, constantemente com essa briga interna entre o velho homem e o novo homem, o homem regenerado, o homem que se vestiu do pleno conhecimento de Deus, como diz no versículo 10. Então, eu comecei a analisar esse texto, porque isso vem de encontro àqueles que querem agradar a Deus como filhos. Essa parte aqui, que o apóstolo Paulo ele escreveu para Colossenses, né? Ele está escrevendo para um povo que entendeu o recado, que entendeu a mensagem de Deus, que resolveu se entregar para Deus, mas que vive constantemente com essa briga interna. Será que esse texto então só era para Colossenses? Ou ele serve para nós hoje também? Esse texto é tão atual como se, imagino que se fosse escrito hoje, se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, escrevesse, por exemplo, para a igreja de Vila Amara, estaria falando exatamente aquilo que nós estamos vivendo, que nós vivemos. E hoje, essa questão, ela se potencializou. Essa dificuldade toda que estamos vivendo, do velho homem lutando contra o homem regenerado, que entende a palavra de Deus, isso se potencializou por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma realidade que as pessoas não estão mais indo nas igrejas. Que a questão de aprender a palavra de Deus
está renegada àqueles que realmente querem buscar a palavra de Deus. Que as igrejas agora, o que elas podem fazer é fazer uma transmissão de culto online. Isso quando a conexão está funcionando. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer agora? Pastor, quer dizer que antes era diferente que agora, óbvio, é claro que é muito diferente. Antes era muito diferente, por quê? Porque nós tínhamos a oportunidade de abrir as igrejas e ter certeza que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. E aí quando o pastor via que determinado membro faltou no culto, principalmente culto de ceia, o que o pastor pensava? Eu tenho que ligar para aquela ovelha, ela faltou na ceia, né? Ela não veio ao culto no domingo para ouvir a palavra de Deus. Alguma coisa errada está acontecendo. Aí o pastor ia, ligava. Às vezes não era nada. Às vezes foi uma coisa besta que aconteceu. Quebrou o carro e eu não consegui chegar, pastor. Mas às vezes estava acontecendo um incêndio dentro da casa, lá na família. E aí o pastor ligava. Ou não estou falando do pastor, mas também os líderes, né? Aqueles que estão na ponta, né, na linha de frente, ajudando o pastor na liderança da igreja. O líder vai, liga lá e conversa com a pessoa, instrui a pessoa, pega a palavra de Deus, aconselha a pessoa. E aí o incêndio é apagado, né? É resolvido. E a pessoa se renova de ânimo e aí no próximo culto, a gente vê lá o irmãozinho que faltou no culto de ceia. No próximo domingo ele está lá assistindo o culto, ouvindo, cantando, adorando a Deus. E aí a gente ia administrando as coisas. A gente ia percebendo que a igreja, ainda que existia essa luta entre o velho homem e o homem regenerado, a igreja estava mostrando que estava querendo lutar, que estava guerreando, que aos trancos e barrancos ela estava tentando fazer o papel dela, participando dos cultos, ouvindo a mensagem, prestando atenção nas orientações do pastor ou do pregador, dos aconselhamentos. Mas hoje está diferente, amados. Hoje a coisa mudou muito. Por quê? Como que o pastor tem a certeza de que a pessoa está assistindo o culto online? Como que o pastor tem a certeza que a pessoa está lendo a palavra, orando? A gente tem que confiar no bom senso de cada um. Às vezes a gente até liga, aí está assistindo o culto, está acompanhando as mensagens, está assistindo as lives, aí tem tanta live hoje em dia, né? Agora tem live para tudo quanto que é canto, né? Quem não quer, quem não gosta dos músicos tocando aqui na igreja, vai assistir o quê? Fernandinho, etc, e outros mais. O que tem de live aí acontecendo, graças a Deus, não estou reclamando não. Estou dizendo que isso que bom que está acontecendo, porque a gente tem que usar as estratégias que estão à disposição aí. Então, se você gosta de Fernandinho, assiste a live do Fernandinho. Você gosta da Priscila Alcântara, vai, assiste a live da Priscila Alcântara, do Diante do Trono, e assim vai, e você vai louvando a Deus, adorando a Deus com eles. E aí, se você precisa ouvir a palavra de Deus, conhece um pastor que te chama a atenção, que te prende a atenção, você escuta a pregação do pastor. E aí você sabe que no domingo tem culto da sua igreja, e aí você coloca lá, assiste a pregação do seu pastor, e assim você vai administrando. Mas, amados, como ter a certeza que todos estão fazendo isso? Eu queria que você entendesse meu ponto de vista aqui, que cada um agora tem que agir com o seu bom senso, que não tem ninguém para ficar em cima de você,
te olhando, te observando se você realmente está cultuando a Deus. Se você realmente está fazendo o seu culto doméstico. O pastor não está te vendo. O seu líder não está te vendo. As pessoas não estão mais te supervisionando. Por quê? Porque agora você tem que fazer isso na tua casa. E é nesse ponto que eu quero colocar aqui a nossa campanha. A campanha Famílias da Fé, se eu poderia colocar aqui dessa maneira, seria talvez uma forma de você despertar que você precisa servir a Deus junto com a tua casa. Fazer você entender de uma vez por todas que você precisa ser, você homem, que está me ouvindo, ser o sacerdote do seu lar de fato. Que você precisa realmente orar pelos seus filhos, pela sua esposa. Fazer o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, como nós ouvimos a mensagem do Edmilson no culto de sexta-feira, que entende que você é o cabeça da sua casa, e por causa disso você tem que amar a sua esposa, e não só a sua esposa, seus filhos, como Cristo amou a igreja, e não ficar fazendo assim, jogando na cara da sua família que você tem as suas necessidades, que você tem, que você é o chefe da casa, que você é o bambambam, que você tem as suas emoções e ninguém liga para você. Eu quero perguntar uma coisa para você aqui: quando que a igreja, vou colocar a igreja, vou falar de uma maneira errada aqui, quando que as pessoas do tempo lá de Jesus, quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, quantos ficaram com ele até o final? Se Pedro negou Jesus, todos os discípulos sumiram, fugiram. Só quem ficou só lá foi o João, junto com a mãe de Jesus, e algumas mulheres. Jesus, ele amou tanto aquelas pessoas, curou tantas vidas, transformou tantas vidas, fez tantas curas e milagres para tantas pessoas, mas na hora da morte dele estava com poucas pessoas com ele. Então, às vezes, quem precisa se sacrificar não é reconhecido. Você, homem, você precisa entender que o seu sacrifício às vezes não vai ser reconhecido pela sua família, mas isso não te exime a responsabilidade de fazer aquilo que Cristo fez. Não é porque os seus filhos não te obedecem, não é porque a sua esposa às vezes não entende aquilo que você fala, às vezes nem quer te obedecer, nem quer te honrar, como diz lá, porque às vezes o homem, ele quer cobrar aquilo que os outros precisam fazer. Os meus filhos precisam me honrar como pai, a minha esposa precisa me respeitar como chefe da casa. Mas, querido, mesmo que eles não estejam fazendo isso, você tem que cumprir a sua função, você tem a sua responsabilidade. Você tem que ser, verdadeiramente, você tem que honrar aquilo que o seu nome carrega, ou seja, você tem que ser homem de Deus de verdade. E não fazer de conta que você é um homem. E se cada homem pensasse assim, provavelmente as famílias seriam mais unidas. Provavelmente as famílias teriam mais união, mais tranquilidade, menos brigas. Porque começa por alguém, sempre tem que começar por alguém. E me perdoe vocês homens, que vocês estão me ouvindo, não tem que começar com a sua esposa, não tem que começar com seus filhos, tem que começar com você. Você é o sacerdote. Eu não sei por que eu estou falando isso. Talvez seja até um desabafo.
por ver que muitas vezes a gente vê algumas situações em que o homem da casa não está sendo homem de verdade. Ele é homem para falar grosso, é homem para reclamar, é homem para cobrar, mas ele não é homem para se colocar de joelhos e orar pela sua família. Ele não é homem de verdade para poder pedir para Deus: Senhor, me ajuda a conduzir essa situação, a ser dependente de Deus. Ele não é homem suficiente para entender que ele precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes eu vejo isso. Não estou dizendo que eu seja perfeito, às vezes eu também fico nessa mesma situação, e aí Deus tem que me sacudir, tem que me falar: olha, presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção naquilo que você está fazendo. Que se eu não tivesse, às vezes, recebido um chacoalhão de Deus, eu talvez não estaria falando isso para você. Mas a minha ideia não era nem falar dos homens, nem falar de ninguém. E eu não sei porque que eu estou falando isso. Como eu falei, talvez seja até um desabafo mesmo. E a palavra de Deus não pode ser usada como desabafo. Veja, eu estou tocando aqui num ponto em que a igreja, ela se transferiu. Ela mudou de lugar. Agora, quando nós temos uma igreja funcionando de uma maneira, vou colocar aqui uma palavra que talvez não seja certa, mas eu tenho que usar alguma palavra para definir isso. Vamos entender assim: uma igreja administrativamente funcionando num lugar, como nós temos aqui a igreja Vila Mara, Quadrangular Vila Mara, funcionando aqui na Censo Fernandes, 1552, artigo número 100. Quando a gente imagina a igreja administrativamente funcionando no lugar, a gente consegue centralizar as coisas e fica mais fácil. Por quê? Porque a gente tem os cultos, tem a frequência, tem as pessoas participando, tem, né, a rede de relacionamento que são os grupos missionários funcionando. Então cada um está fazendo sua função, e assim a gente está ajudando um ao outro, e a gente está aprendendo a palavra juntos, estamos aprendendo e ensinando juntos, e fica mais fácil quando a gente está fazendo isso. Então, quando está acontecendo nos cultos, quando isso está acontecendo nas células, quando está acontecendo nas reuniões, fica mais fácil. Mas agora, a igreja, ela mudou de lugar, agora não é mais aqui, amados. Ah, pastor, mudou de lugar, teve uma mudança aqui. Não, a gente continua aqui, mas a funcionalidade agora, o poder de atuação, vamos colocar dessa maneira, saiu daqui. Agora ele está onde? Dentro de cada casa. E dentro de cada casa tem que acontecer exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que precisa ter uma luta constante entre o velho homem e o homem regenerado. Que você precisa prestar atenção nisso. E quando você cumprir isso, quando você conseguir vencer essa batalha, sabe o que vai acontecer? Não a igreja vai ser beneficiada, na verdade vai ser, mas antes da igreja, num contexto geral, ser beneficiada, quem vai ser beneficiado primeiro vai ser a sua família, vai ser a sua casa. Eu quero ler um texto que está em Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3 mesmo.
Veja só, antes de eu ler esse texto, eu vou explicar para você porque que eu estou fazendo a ligação de um texto que nós lemos lá em Colossenses para esse texto agora em Malaquias. Malaquias foi um profeta que era contemporâneo de Neemias. Então, depois do exílio da Babilônia, o povo de Deus, né, Israel, através de Esdras, reconstruiu o templo lá em Jerusalém, e depois veio Neemias e reconstruiu os muros da cidade, e eles voltaram para Jerusalém e restauraram a cidade, e começaram tudo de novo, isso depois do exílio da Babilônia. Só que depois que eles conseguiram fazer isso, reconstruir o templo, reconstruir os muros, começou a colocar tudo em ordem, o povo de Deus começou a fazer práticas, voltar às práticas antigas, erradas, que foi aquilo que provocou a destruição de Jerusalém, que provocou a vergonha do povo de Deus. Idolatria, os homens se divorciando das suas mulheres para casar com estrangeiras, né, corrupção, coisas que, claro, né, Deus, óbvio que condenava, deixou isso bem claro, que não apenas ia contra, olha só, lembrando do termo, da moral, que cada um tinha que ter, do certo, do errado, do senso do certo e do errado, né? Mas ia contra, principalmente, aos mandamentos dele. E essas práticas erradas, essas falhas na conduta deles, provocou, né, o desmantelamento da cidade, da nação de Israel, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas quando eles retornaram, como começou tudo de novo, eles voltaram às mesmas práticas, ou seja, corria o risco de voltar, né, para os mesmos erros. E Malaquias foi usado por Deus para alertar o povo, para falar: olha só o que vocês estão fazendo, vocês estão voltando a fazer as mesmas coisas, vocês estão fazendo as mesmas coisas erradas, os sacerdotes estão fazendo tudo errado, o povo não teme mais a Deus, o povo não entrega uma oferta, uma adoração, faz as coisas de qualquer jeito. Então o profeta Malaquias, ele foi usado por Deus para chacoalhar o povo de Deus. E aqui o que me chama a atenção, aqui em Malaquias capítulo 3, no versículo 13, olha só, diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Olha só que interessante. O próprio povo de Deus estava falando isso, não está adiantando nada, a gente é chamado povo de Deus, os sacerdotes sempre nos ensinaram assim, mas não está valendo de nada a gente ser assim, não está valendo de nada a gente obedecer os mandamentos, a gente fazer tudo o que está mandando a gente fazer. O povo estava falando isso. É mais ou menos a gente dizer hoje, nos nossos dias, fazer assim: não adianta nada a gente se chamar cristão. Eu sou cristão, o que adianta eu falar isso? Deus não está fazendo nada para me ajudar. Como se fosse responsabilidade de Deus te ajudar. Como se invertesse a ordem das coisas, como se invertesse a hierarquia de autoridade aí, que é Deus, Ele é obrigado a fazer as coisas para os filhos. Que adianta a gente se chamar cristão se Deus não está nos ajudando? Você percebe onde que eu estou querendo chegar? O ponto que eu estou falando aqui? Eles estavam dizendo isso: vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos,
em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? O que adianta a gente fazer tudo isso que a gente está fazendo? Versículo 15: ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Ou seja, felizes são aqueles que são soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Isso é o que estava na cabeça deles. Eles começaram a inverter os valores. Inverter o valor de intimidade que eles deveriam ter com Deus. Eles começaram a perder isso. E começaram a valorizar quem era soberbo, quem fazia coisas erradas, quem queria sair ganhando, levar proveito das situações, os espertões. Eles estavam valorizando essas pessoas. E estavam esquecendo que eles, por ser povo de Deus, precisavam ter intimidade com Deus. Versículo 16: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Olha só. Então, vou ler de novo o versículo 16. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. Então, aqueles que entendem que precisam temer ao Senhor, que precisam buscar ao Senhor, que tem essa mesma visão, eles começaram a falar uns com os outros e se juntar numa comunhão. Sabe que nome que se dá a isso? O nome que eu dou para isso é igreja. Aqueles que juntos temem ao Senhor começaram a falar uns com os outros, que é isso que nós fazemos nos cultos, nas reuniões, quando nós estamos juntos. E o Senhor atentou e ouviu para estes, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Então, quando a igreja se reúne, é para lembrar, para um lembrar ao outro: olha, nós precisamos temer ao Senhor. Não importa o que esse mundo aí fora está fazendo, não importa que as pessoas que são corruptas estão ganhando dinheiro fraudulentamente, que estão ficando ricas, não importa, elas estão ficando ricas, mas elas estão fazendo coisas erradas, elas vão pagar por isso. Nós precisamos ficar juntos e temer ao Senhor e fazer as coisas certas. Isso é igreja. Você está me entendendo? Ou estou errado? Você que está aqui comigo, estou errado nisso? Nesse pensamento? E quando a gente começa a fazer isso, a se reunir e a trocar ideia com relação a isso, não é verdade. A gente precisa temer a Deus, porque a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz aquilo outro, a palavra nos orienta, a palavra promete, a palavra diz que vai acontecer, e a nossa fé começa a crescer. Olha que maravilhoso, quando nós estamos juntos e fazemos isso, Deus, Ele cria, Ele estabelece um memorial em favor da igreja. Ele se lembra, ele fala: a igreja, não importa o que está acontecendo num contexto geral, não importa o que está acontecendo, não importa se é pandemia, se é coronavírus, se é economia fraca, não importa o que esteja acontecendo, a igreja continua me temendo, a igreja continua me adorando. Ele se lembra disso, ele nunca vai se esquecer disso. Versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu queria
eu estava lendo esse texto e eu falei, não é, eu não posso deixar de falar isso. Porque não importa como que nós estamos fazendo, quais são as estratégias que nós estamos usando. Hoje estamos usando a internet para ter essa comunhão. Não importa a estratégia, o princípio é o mesmo. O princípio não muda. A igreja precisa continuar temendo a Deus juntos. Precisa. Porque só assim a gente começa a definir quem é aquele que realmente é justo e quem que é o ímpio. Aquele que está realmente servindo a Deus e quem não está. Domingo passado a pastora pregou, ela disse que ela estava enxergando toda essa situação que nós estamos vivendo como uma peneira. Deus está peneirando. Ele está chacoalhando a peneira e está vendo quem realmente o ama e o teme de verdade, e quem ficava na igreja por ficar, ou estava na igreja por estar. Porque agora você precisa ter um bom senso, você precisa buscar a Deus aí na tua casa, não tem jeito. Porque se você não buscar a Deus na tua casa, a sua família vai perecer, vai padecer, vai sofrer. Isso é responsabilidade do homem, da mulher, dos filhos, de todos. E eu quero, inclusive, continuar aqui, dizendo aqui, olha, no versículo, agora no capítulo 4, que diz, eu vou ler rapidinho aqui, versículo 1 até o versículo 6, pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, está dizendo novamente da volta de Jesus, né? Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, versículo 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Aqui diz que o profeta Elias, no caso, é uma fala figurativa da vinda de João Batista, que logo em seguida veio João Batista para preparar o caminho para Jesus, né? Então vou ler de novo o versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6, é esse que eu quero ler. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, versículo 6, por que ele tocou na questão da família, de novo? Por que ele está falando agora, pais e filhos, levando isso em consideração agora? Presta atenção, amados. Mesmo nesse tempo, mesmo antes, logo no começo, a ideia do povo de Deus, do povo que foi, a ideia que foi criada por Deus para ter um povo dele, a nação dele, chamada Israel, veio por meio de quem? Não veio através de uma família. Amém? Consegue entender isso, não é? É uma família. De uma família que veio o povo de Deus. De Abraão.
De Abraão veio toda a nação de Israel. Quando ele vê cada família aqui presente, os representantes que estão aqui na igreja, e quando ele vê a sua família, você que está na tua casa aí assistindo a transmissão, ele não vê apenas uma família, ele vê uma nação. E a nação chamada Nação de Deus. Cada casa é uma representação do povo dele. Então, nesse momento, pouco importa se eu estou numa igreja, se eu tenho uma placa aí na frente da fachada da igreja, pouco me importa isso. A gente faz isso por organização administrativa, para a gente se organizar, para a gente ter líderes que possam nos ajudar, nos ensinar, nos liderar, porque todo mundo tem que ter uma liderança. Ninguém pode ficar solto aí sem autoridade, sem liderança. E aí a gente faz isso, pensa na igreja, com uma placa de igreja, por causa disso. Mas pouco me importa isso agora. O que nos chama a atenção agora é que Deus não está olhando a placa da igreja, ou a igreja tal, Ele está olhando sua casa, Ele está olhando a sua família, porque através de Jesus Cristo, Ele vem fazer com que todos estejam novamente em comunhão, porque Ele vai fazer com que o coração do Pai se volte ao Filho, e o coração do Filho se volte ao Pai. Isso se chama família abençoada por Deus, família em comunhão. E tem tudo a ver com aquilo que a gente leu lá em Colossenses, porque se você não entender que existe essa briga interna, e você, se você não suplantar ou mortificar o seu velho homem, se você quiser fazer todas aquelas práticas antigas, não estou indo na igreja, eu posso voltar a beber, eu posso voltar a beber, eu posso voltar a fazer tudo, parece que é isso, né? Não, presta atenção numa coisa, talvez você não esteja vindo na igreja, mas você não está vindo na igreja, mas você tem uma casa para cuidar, você tem uma família para lidar, você tem uma família para abençoar, e quando você entende, como diz aqui em Malaquias, nós lemos aqui em Malaquias, que você precisa temer a Deus, Ele vai fazer a diferença, Ele vai pegar você e vai separar, não, essa família, ela vai ser abençoada por mim, essa família eu vou tratar de uma maneira especial com ela, porque essa família, ela sim está se esforçando, buscando, lendo, orando, ela está se esforçando para me agradar, para me adorar, para saber o que ela tem que fazer. Essa família eu estou separando, porque o meu trato é especialmente com esta família. E as outras que não conseguem fazer isso, as outras não vão conseguir ter essa ajuda de Deus, porque elas não querem saber disso. Então eu quero encerrar aqui orando. Nós vamos orar agora, para que esta bênção chegue na nossa casa. A gente vai fazer da seguinte maneira: eu tenho alguns homens aqui presentes, e eu quero que você, aí na sua casa, você que é homem, nós vamos orar pelas mulheres, nós vamos orar pelas mulheres, para representar aqui a unção que vai começar a acontecer esse mês, e a gente vai pedir, nós homens, todos nós vamos orar, todo mundo vai orar do mesmo jeito, mas a unção vai ser feita pelos homens, amém? Ok? A gente organizar, cada semana cada um vai ungir alguém representando a casa, a família. No momento da oração que nós vamos fazer aqui, nós vamos pedir para que Deus nos ajude a vencer esse velho homem, que
Que Deus nos ajude a vencer esse velho homem que, vez ou outra, quer sair para fora, quer dominar, quer causar problema. Que o fato é que se esse homem sair para fora, ele não vai prejudicar só você, ele vai prejudicar outras pessoas envolvidas, que é a sua família. Amém? Você vai pedir a ajuda de Deus. Senhor, eu quero ser essa família, que diz lá em Malaquias capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo 4, diz que o Senhor vai restaurar uma comunhão plena dentro da minha casa, se eu te buscar, se eu te temer. Eu quero isso, eu preciso disso. E se isso já acontece na tua casa, se está tudo bem na tua casa, precisa acontecer ainda mais, precisa aumentar isso, você precisa fechar todas as brechas. Peça para Deus te ajudar nisso. Você está me entendendo? Amém? Vamos fazer isso então? Vamos ficar de pé. Preciso que alguém me ajude aqui. Eduardo, pode ser você mesmo. Você vai passando para cada homem então desse algodãozinho. Faz assim. Homem casado, tá? Os jovens ainda vão ter a vez deles. Vai ter um momento deles. Vem cá, amor, por favor. Eu vou pedir. Amém. José Reis, não está me ouvindo. Ora pela pastora Josefa. Explica para ele, pastor Josefa. Ele vai orar pela senhora. Você vai orar por ela. Está me entendendo? Certo? A unção, cada homem aqui vai ungir uma mulher casada, né? Os jovens vai ter a vez deles, vão ser ungidos também em outro momento. E você em casa vai fazer isso também. Se você não tiver óleo ungido, óleo de unção, coloca a mão na cabeça da sua esposa, da sua mãe, e faça isso. Peça que a unção de Deus esteja na vida dela. Aproveita e ora também, abençoando a vida dela por causa do Dia das Mães. Amém? Faça isso. E também depois, na sequência, você pede para Deus te ajudar a ter dentro da sua casa, da sua família, esse temor que você precisa, para que Deus cuide de você de uma maneira especial, como nós lemos no livro de Malaquias. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero nesse momento, Senhor, nesse ato profético, ungir, Senhor, a graça, minha esposa, Pai. Pois, Senhor, essa unção representa, Senhor, a tua unção, Pai, que desce dos céus, do teu poder, da unção do teu Espírito Santo, sobre a vida dela, Senhor, como uma pessoa, meu Pai, que faz parte da família, da minha família, Senhor, e ela é tão responsável quanto eu sou, Senhor, para que a tua bênção seja, Senhor, presente no meu lar. Que possamos, Senhor, viver em plena comunhão, viver, Senhor, em plena comunhão com o teu Espírito Santo e um com o outro, Senhor. Eu unjo, Senhor, a vida dela, Senhor, para que a tua unção esteja sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, Pai, sobre a vida dos nossos descendentes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, opera com o teu poder magnífico, com a tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, realiza, Pai,
o teu sobrenatural no corpo, na alma e no Espírito, Senhor, da graça, Pai, em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, a viver, ó Deus, a viver, Senhor, a tua presença que nos abençoa, que cuida da nossa família de maneira especial, que diferencia, Senhor, a nossa família, Senhor, de outras famílias, Senhor, que não acreditam em Ti, que não confiam na Tua presença, no Teu poder, na Tua ação, que não querem levar isso em consideração. Ajuda-nos, Senhor, a passar isso para outras famílias, a gerar esse entendimento e esta fé na vida de outras famílias, em outras casas, no entendimento de outras pessoas, Pai, para que elas vivam as mesmas bênçãos que estamos vivendo, que vamos viver, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pois nós entendemos, Pai, que o Senhor nos separa, nos santifica de uma maneira especial como teus filhos, Pai, e precisamos nos posicionar como tal. Precisamos viver, Senhor, entender vivendo, ó Pai, que essa luta interna que estamos todos os dias, a todos os momentos vivendo, ela tem um propósito, Pai, ela tem uma finalidade, é fazer com que a gente realmente entenda que somos, ó meu Pai, teus filhos, que somos, meu Pai, regenerados pelo teu poder, que precisamos ter intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor provoque, Senhor, na nossa casa, na nossa família e, por consequência, na nossa igreja, Senhor, transformações, curas, libertações, que a gente possa ver, notar, sentir, Senhor, todas essas operações divinas que vêm da Tua parte, Senhor, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. E por consequência, Senhor, a igreja seja, Senhor, fortalecida, seja, meu Pai, edificada na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e agradecemos, Pai, te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai fazer assim. Na sequência, não vamos tomar a Santa Ceia. Se você quiser sentar, fique à vontade. A gente vai participar da ceia da mesma maneira que fizemos no mês passado. A gente vai consagrar aqui, e aí cada um vai pegar eu sei que a gente tinha combinado, Juliana, mas talvez eu vou mudar alguma coisa aqui. A gente combinou de alguém passar? Não, né? Então a gente vai fazer assim, cada um vai vir aqui, os presentes aqui, ó, o pessoal que está aqui comigo, depois que eu consagrar, cada um vai vir aqui e vai pegar o seu pão, o seu cálice e vai comer e beber. Então eu vou consagrar daqui, você não vai precisar segurar na tua mão, amém? Para facilitar também a questão de você manipular, você vai pegar só o seu. Tem a questão toda de higiene, né? Você está com, o que é isso? É álcool? Certo? Então cada um vai passar por aqui pela Juliana, vai higienizar as mãos, e aí vai pegar o seu cálice e o seu pão. E aí na tua casa, você que está aí, eu vou fazer a leitura aqui da Bíblia, né, no texto que a gente sempre lê na Santa Ceia, e na sequência a gente vai consagrar. Enquanto eu estou lendo, não é novidade para você, você já participou da ceia antes. Toda vez que nós fazemos isso para ter comunhão com o nosso Mestre Jesus, que se sacrificou para nos trazer a salvação.
ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, e vai voltar no grande dia para restaurar ou para resgatar a igreja dele. Amém? Então não é novidade para você que nesse momento você precisa fazer uma reflexão. Você precisa ver em qual parte da sua vida o seu velho homem foi mais forte. Em qual situação aí na sua vida, no seu dia a dia, você acabou falhando, pecando, cometendo alguma falha. E aí você faz a sua análise, sua reflexão, peça perdão a Deus. Entenda que você precisa do perdão de Deus. Se arrependa desse ato. E peça para que você possa ser perdoado por Deus e habilitado a participar da ceia. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Então eu vou nesse momento consagrar novamente. Eu preciso, pastora, que você venha aqui. Amém. Nós vamos consagrar novamente, fazer mais uma oração. Então novamente, pastora, aqui preciso da ajuda dela. Enquanto eu estiver fazendo a oração aqui, consagrando o pão e o cálice, você vai fazendo exatamente isso que nós acabamos de ler. Entenda, fale com Deus, fale o que você está entendendo, que você realmente entende que Jesus, Ele morreu para te dar a vida eterna, e que você precisa vencer as suas falhas, os seus vícios, os seus pecados, e assim você se coloque na posição de receber o perdão de Deus e estar habilitado a participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, mesmo entendendo como nós temos falhas, como nós somos limitados, mesmo, Senhor, vendo os nossos erros que cometemos a cada dia, o Senhor ainda está nos dando uma nova chance de ter comunhão contigo. Assim como no dia que o Senhor morreu naquela cruz, e o Senhor falou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o Senhor estava estendendo o teu perdão a cada a cada pessoa, a cada homem e mulher desta humanidade, porque todos carregam a mesma culpa. Assim como o Senhor estendeu esse perdão, e esse perdão chegou às nossas vidas, nós entendemos, Pai, que precisamos do teu perdão e da tua libertação, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos filhos melhores, a vencermos as nossas falhas. Ajuda-nos, ó Pai. Eu peço, Senhor, que nesse momento o Senhor possa fazer com que esse ato que estamos
fazendo agora, Senhor, cumprindo agora, represente a mesma ceia que o Senhor fez com os teus discípulos naquele dia, Senhor. Que represente a mesma ceia. Talvez os pães são diferentes, é claro, o suco de uva é diferente, mas que o princípio seja o mesmo, Pai. Por isso, nesse momento, eu quero consagrar, Senhor, cada partícula de pão, que os teus filhos aqui na igreja vão pegar nas mãos, e cada cálice de suco de uva, que eles também vão pegar, para que nesse momento represente o teu corpo e o teu sangue, Senhor, que faz parte da expiação que o Senhor fez conosco. Que nesse momento, Senhor, cada item que eles vão pegar nas mãos represente o teu corpo e o teu sangue, Senhor Jesus. E que cada pão e cálice de suco de uva que as pessoas que estão em casa vão pegar nas mãos para comer e beber, também representem o teu corpo e o teu sangue, Senhor Jesus. Agora em comunhão, aqui na igreja e nas casas espalhadas, Senhor, neste bairro, nos lugares aí em volta da igreja, que estão acompanhando o culto ou que vão fazer isso depois, Senhor, em nome de Jesus, pela tua obra espiritual, consagro, Senhor, em nome de Jesus, e que essa obra espiritual aconteça em cada um que vai participar da ceia nesse momento, em nome de Jesus, amém? Então, todos podem agora sair do seu lugar, aos poucos vir aqui comer e beber, pegar o copinho e participar do corpo e do sangue de Jesus. Enquanto você está participando da ceia, eu já vou dar alguns recados aqui. Daqui a pouco a gente já vai encerrar o culto, a gente vai cantar uma música ainda, tal, tem as ofertas para orar, a pastora está aqui do meu lado para fazer tudo isso. Mas o recado que eu tenho que passar aqui para vocês é o seguinte, olha, o jejum nessa semana agora, a partir de amanhã, né, do dia 11 até o dia 17, será feito pelas mulheres, amém? E aí as mulheres se preparam com o jejum, fazendo o jejum. Você aí na tua casa também faça o seu jejum, mulher, porque você vai orar pelos homens, ok? Então, mulher, entra em jejum aí, escolhe alguma coisa para jejuar e faça esse jejum essa semana. Tem mais dois recados aqui, que são os triviais aqui, né? Terça-feira nós temos a oração às 20 horas, né, pelo Face. O culto doméstico na sexta, que foi uma grande bênção essa sexta
agora, né? Ainda com as falhas de transmissão, que eu estou ainda me engasgando lá no meu computador, mas deu certo. E tem o culto Kids no sábado, né? Reforçando aí, você, pai e mãe, acompanha o culto doméstico, só 30 minutos, né, Keila? 30 minutinhos, você fica com seu filho acompanhando o culto, e ele vai aprendendo a palavra de Deus no culto deles, que também é feito pelo Face, amém? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim ou para a pastora, e a gente vai tirando as dúvidas, amém? Glória a Deus. Então, e aí no domingo que vem, às 20 horas não, às 18 horas, no domingo que vem, nós voltamos aqui com a nossa campanha Famílias da Fé. Bom dia, amados. Bom dia, amados. Paz seja convosco. Quero dar parabéns para as mães pelo seu dia hoje. Tem umas mães de primeira viagem, tem umas mães já mais calejadas. Que Deus esteja abençoando a cada uma de nós. Nós precisamos, nós dependemos de Deus. A sabedoria, o discernimento, a compreensão vem de Deus. E nós precisamos de Deus. Amém? Vamos orar então, encerrando o culto. Aqui tem alguns envelopes de dízimo. Nós vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos que vocês têm trazido. Eu esqueci de falar. Ó, mudou a voz, né? Com a máscara muda. Mudou nada? Melhorou? Pessoal, manda foto aí. O pessoal que está fazendo a Santa Ceia em casa. Domingo passado foi legal. O Eduardo montou uma... Ceia passada, desculpa. Semana passada, ó. Ceia passada, né? O Eduardo montou uma apresentaçãozinha com as fotos do pessoal que fez a ceia em casa. Faz isso de novo, manda pra gente. Vai espalhando aí as suas fotos aí da sua ceia. Talvez já nem dá tempo mais, a pessoa já participou da ceia, né? Mas eu acho que ainda dá tempo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por cada um destes envelopes, pelos dízimos, ó Deus, pelo dinheiro que está aqui. Porque ele tem sido usado na tua casa. Nós mesmo nesses tempos que estamos com quase tudo parado, nós estamos aqui ainda mexendo em algumas coisas na igreja, consertando, arrumando, melhorando, para a glória do Senhor. Pai, que esse dinheiro seja bem usado com sabedoria, Deus, e que aqueles que deram sejam abençoados, sejam cobertos, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu sangue, meu Pai. Que haja, Senhor, multiplicação daquilo que ficou na mão deles. E que eles sejam abençoados e abençoem a outros também, no nome de Jesus. Te agradecemos pelo culto de hoje, por podermos, ó Deus, participarmos da Santa Ceia do Senhor, pela comunhão que temos com os nossos irmãos, mesmo à distância, Senhor, nós temos conseguido nos falar, nós temos interagido. Glória a Deus, nós te agradecemos, meu Pai. Que cada um de nós, Senhor, possa receber a tua bênção aí nos seus lares, os que estão aqui que possam voltar cheios do poder do Espírito Santo, para ter um dia abençoado, um almoço com as suas mães, ou não, ou cada um na sua casa, como nós temos vivido agora, tudo sempre do mesmo jeito. E que vocês que estão em casa também, Senhor, a cada um dos que estão nos seus lares, que a tua bênção esteja cobrindo a cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e nós colocamos nas tuas mãos cada uma dessas mães que receberam sua bênção hoje e cada uma das mulheres que estarão orando e jejuando durante essa semana por seu marido, por seu lar, meu Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós hoje e para sempre. Amém? Glória a Deus. Olá, tchau para vocês. É um tchau, mas ainda temos um louvor aqui. Não desliga ainda não aí, hein? Deus abençoe vocês.